E aí, chegando para mais um episódio aqui do Bora Agir Podcast. Você está chegando pela primeira vez? Seja bem-vindo, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e já chega se inscrevendo no canal, né? Porque muita gente assiste até o final, não se inscreve, então já se inscreve agora, deixa seu like e, se você não me conhece também nas redes sociais, é o @PedroFisioCardoso, certinho? E hoje trouxe aqui mais uma convidada especial para complementar aquelas informações que eu tento trazer todo episódio, alguma coisa que acrescente no seu dia a dia para você ficar mais ativo e agindo na sua vida, tá certo? Vou falar aqui, apresentar ela. Ela é treinadora Febracis, formada em administração de empresas, especialista em gestão de emoções. Hoje estamos aqui com a Flávia Barbosa. Seja bem-vinda, Flávia. Muito boa noite, em primeiro lugar, e muito obrigada pelo convite, né? Muito honrada em estar aqui no seu canal. Fazendo parte desse momento, podendo compartilhar com você, com o seu público, né? Com os seus seguidores, compartilhar esse conteúdo que eu entendo que hoje é um dos grandes diferenciais competitivos na vida das pessoas, né? Em todos os aspectos. Exato. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, não é isso? Justamente. Chegando aí reta final de 2022, 2023 batendo na porta. Tem gente que está com muitas expectativas e tem gente que está meio apreensiva com o ano que vai chegar. E a gente falar um pouco sobre as emoções, acho que pode ajudar bastante. Com certeza. A gente está vivendo um cenário bem desafiador, né, no nosso país, um campo de muitas incertezas, mas uma certeza que a gente tem é que não dá para parar, que não tem como parar, a gente precisa tocar o barco, fazendo sempre o que pode ser melhor, né, o que tem de melhor a ser feito, né? Não dá para ficar esperando nada se resolver, não dá para ficar esperando a situação se resolver. A gente tem que olhar para a nossa vida, para os recursos que a gente tem, de onde a gente está e tocar o barco. Tem que agir, né? Tem que agir, bora agir. Bora agir, exatamente. Bora agir. E você, Flávia, como é que você chegou assim a trabalhar com isso? Por que você trabalha com a questão das emoções? É treinadora Febracis? Como isso entrou na sua vida? A Febracis, todo esse mundo da inteligência emocional entrou na minha vida num dos momentos mais desafiadores que eu estava vivendo, né? Eu era empresária no ramo de vidraçaria. Eu sou de Teresina, né? Sou de Teresina, Piauí. Eu tinha uma empresa, trabalhava, terminei a faculdade. Meu histórico foi assim: eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei 5 anos como gestora numa empresa e aí resolvi, agora eu vou empreender. Estou pronta, né? Tenho capacidade suficiente, sou formada, sou pós-graduada, então agora eu vou tocar o meu negócio. E aí entrei nesse mundo do empreendedorismo em 2015, final de 2015, 2016, montei uma vidraçaria. Uma coisa eu tinha muita na época, né, que era a audácia. Sim. Faltava um tanto de coisa, mas a audácia superava muita coisa. E eu comecei a empreender. E no decorrer da minha caminhada como empreendedora, um dos maiores aprendizados que eu tive nesse período foi que o conhecimento técnico não é tudo. Sim. Né? A técnica não é tudo. É importante? Muito, muito importante. Mas mais importante do que técnica, do que conteúdo, é inteligência emocional. Porque quando você vai para um mercado, e cada vez esse mercado mais competitivo, com mais informações, com mais tecnologia, a pessoa precisa estar bem, né? Ela precisa gerir muito bem, ela precisa ter uma autogestão muito boa para lidar com todas essas mudanças e esse mundo acelerado que a gente vive. Quando eu cheguei na Febracis, o primeiro curso que eu fiz, eu comecei fazendo formação em coaching, né? Que hoje eu sou formada em coaching, sou master coach, sou treinadora da empresa. Mas quando eu cheguei, eu caí meio que de paraquedas. Eu estava meio assim, perdida, sem saber o que fazer. Não foi uma experiência muito boa, a minha primeira. O que eu tenho hoje são os aprendizados, né? Eu aprendi tudo que eu não devo fazer. Eu aprendi, mas eu aprendi não fazendo, né? Sim, sim. Hoje é muito mais fácil para mim ser empreendedora com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, né? Com todo o investimento que eu fiz em mim.
Então, quando eu cheguei em 2015, foi um dos momentos mais difíceis. E aí eu encontrei esse conteúdo de inteligência emocional, me deparei com esse universo, né, da inteligência emocional, conheci o método CIS, que hoje é o maior seminário de inteligência emocional do mundo. Hoje a nossa tecnologia, gente, peço licença, tá? Mas nós estamos exportando a nossa tecnologia para os Estados Unidos. A gente está em Portugal, a gente está na Espanha, a gente está em Angola. Então, pela primeira vez, assim, eu sou muito honrada em estar nessa empresa, porque pela primeira vez nós estamos mandando algo bom do Brasil para diversas pessoas. Então, a inteligência emocional, de fato, como diz Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional nos Estados Unidos, né, é um dos maiores diferenciais competitivos de mercado hoje. Não só de mercado, mas eu digo que diferencial competitivo de vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Perfeito, exatamente. E a gente vive nisso, né? Num vai e vem de emoções, às vezes é muita raiva, às vezes é muita felicidade. E como é que a gente pode usar essas emoções a nosso favor? Como é que a gente pode pegar o melhor delas e saber lidar com o pior delas? Pedro, uma coisa bem interessante nesse aspecto é que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, entendendo que todas elas são importantes. Então, é importante a gente sentir medo, é importante. A raiva, em algum momento, ela é um sentimento que te faz agir, porque a pessoa, mas desde que seja na intensidade certa, pelo tempo necessário, né? O medo, então, medo, raiva, angústia, ansiedade são emoções que elas fazem parte da nossa vida e que, se elas forem bem gerenciadas e bem administradas, elas se tornam combustível para que a gente possa agir. Né? Agir quando precisa agir, fazer o que precisa ser feito. Da mesma forma que quando essas emoções não estão alinhadas, esses sentimentos não estão alinhados, eles nos travam também. Porque por medo, a pessoa perde oportunidades. Né? Perde oportunidades de melhorias profissionais, perde oportunidade de ter um relacionamento saudável por medo. Por medo. E quando a gente consegue fazer essa autogestão, como eu falei no início, é muito mais fácil da nossa vida, da gente ter uma vida mais saudável. Né? Uma saúde emocional mais, em dia. Sim. Né? E isso é que faz a gente ser mais produtivo, é isso que faz a gente gerar mais resultados, é isso que faz a gente ser uma pessoa melhor. Então é justamente Tem isso. Tem até uma passagem que eu li num livro, eu não sei se foi do Paulo Vieira, que é: emoções geram pensamentos, pensamentos geram atitudes. Tem algo assim parecido? Tem. É a nossa base, né? Porque são as crenças que a gente fala. Então, a nossa comunicação, ela gera pensamentos, né? O que a gente comunica, geralmente o que a gente comunica vira imagem, né? Imagina se eu te disser assim: não pensa num elefante rosa descendo a ladeira. Automaticamente tu vai... Já pensou. Já imaginou, já virou uma tela, né? Então, comunicação, pensamento. Esses pensamentos geram sentimentos. E esses sentimentos geram crenças. E essas crenças são as nossas programações. É como se a nossa mente fosse um computador e as nossas crenças são os nossos softwares, né? São os programas que rodam. Então, desde criança, desde da barriga, essas crenças começam a ser formadas. Sim. Essas crenças começam a ser implantadas. Então, por isso é muito importante a gente ter uma boa comunicação, a gente saber o que a gente está comunicando, porque através da nossa comunicação a gente consegue controlar toda essa cadeia. Né? A gente consegue chegar lá nas crenças, mudar os sentimentos e ter crenças mais positivas. Né? Perfeito. E o pessoal que chega lá, procura vocês, empresários, pessoas, quais as coisas que você percebe que aparecem corriqueiramente? Pessoas lhe procuram porque estão aperreadas, estão sem saber para onde ir, não sabem planejar, não têm metas. Qual seria uma característica das pessoas, são empresários, que procuram vocês lá?
Hoje o público da Febracis, ele é um público bastante abrangente. Nós costumamos dizer que nosso público são pessoas, né? Perfeito. De todos as áreas. Mas empresários, advogados, juízes, promotores, médicos, toda turma de formação que a gente faz, toda turma de método CIS que a gente faz, sempre tem diversas pessoas, né? E um público que está cada vez se aproximando mais, que tem buscado, que a gente percebe isso, né, um movimento maior, é por parte dos empresários. E eles vêm buscar a gente e geralmente a queixa, geralmente as maiores dores, não é nem a queixa, as maiores dores que se apresentam é justamente com relação a isso. A como eu posso gerenciar melhor as minhas emoções. Sim. Né? Às vezes, eu já conversei com pessoas, já tive clientes, né, coaches, que a gente chama de coaches, que eles dizendo que, poxa, minha vida está muito boa financeiramente. Minha vida está muito boa, eu já conquistei tudo que eu quero. Mas eu me sinto uma pessoa emocionalmente instável. Né? Então, uma briga tira todo o meu... acaba com a minha produtividade. Uma pequena discussão com a minha esposa antes de sair de casa atrapalha a minha produtividade. Sim. E aí a pessoa, quando ela não está nesse contexto de estar saudável, de ter as emoções saudáveis e equilibradas, ela termina colocando intensidade onde não precisa e onde precisa ela deixa de fora. Então, é uma coisa que é uma sequência de acontecimentos que vai desencadeando. Nenhuma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. E isso é interessante. Hoje em dia tem as redes sociais, né? Essas pessoas aí famosas compartilham tudo da vida. E a gente vê pessoas muito bem-sucedidas, milionários. Vou citar um aqui que todo mundo deve conhecer, que é o Whindersson Nunes, que conquistou tudo aí, é um dos maiores comediantes que tem, já saiu só da comédia, já faz outras coisas, e ele sofre com depressão. Aí a gente pensa que não, é porque não tem dinheiro, que só quem não tem dinheiro que tem depressão, que está preocupado, e não é isso, não é a questão financeira só, é como você vive, como você lidar com as situações. Então, eu acho que a depressão vem muito dessa situação de você não controlar as emoções, né? Você vai só para as emoções negativas e fica pensando naquilo, e eu acho que quanto mais a gente pensa uma coisa, mais aquilo vai se tornando realidade pra gente, não é isso? Totalmente, totalmente. O que eu penso, né, o que eu vou pensar a meu respeito é o que vai acontecer. Então, se eu olho para mim com um olhar de impossibilidade, é isso que vai acontecer. E se eu olho para mim com todas as possibilidades, também é isso que vai acontecer. Então, é como que eu estou gerenciando isso para melhorar meus resultados. Um grande problema hoje que a gente tem nesse mundo moderno, né, é que as pessoas atrelam a felicidade à conquista de algo. Então, assim, muitas vezes, e é muito comum a gente ver pessoas, eu vou ser feliz quando eu conquistar a minha casa, a casa dos sonhos. Ou eu vou ser feliz quando eu passar naquele concurso, né? Passar naquele concurso público, conseguir aquele emprego dos sonhos, quando ganhar o salário X, salário Y. Então, eu vou ser feliz. Até lá, eu não vou. Só que diversos cientistas ao redor do mundo, neurocientistas, eles vêm mostrando que é totalmente ao contrário. Para a pessoa conquistar qualquer coisa, primeiro ela precisa ser feliz. Perfeito. Né? É o estado de espírito dela, de felicidade, que vai promover a ela força, né? A força de vontade necessária, a química que a gente desenvolve no corpo necessária, que vai desenvolver a persistência. Então, é justamente esse nível de felicidade que faz isso. Então, não adianta... E aí eu falo para você que está em casa agora, né? Fala aqui, Pedro. Sim. Não adianta você que está em casa esperando para ser feliz quando você conquistar algo, né? Então, seja feliz, porque a conquista é consequência. E seja do que for, né? Seja do que for. E isso vai ser uma coisa... não vai ser tão legal, porque você, enquanto está no processo de conquista, vai ser maior do que a conquista. Porque você está ali no processo, é uma jornada, tem um caminho, e quando você conquistar, beleza, vai ser um período, aí quando você, beleza, conquistei, agora eu vou querer conquistar outra coisa.
Aí nesse processo, até conquistar, não, você vai ficar infeliz, tem que saber aproveitar o processo, trazer a felicidade, pegar as coisas boas para ser... Ninguém é feliz toda hora, mas se manter motivado para chegar naquele objetivo final. Uma coisa importante da gente entender é que o sucesso não é a chegada. O sucesso é como você vive a jornada. Né? Como você vive a jornada. E cultivar essa tão sonhada felicidade é uma coisa que tem que ser uma decisão diária. Eu preciso decidir olhar para as coisas boas. Né? Porque se a gente for realmente fazer uma análise, geralmente acontece coisas não tão boas, na maioria das vezes, do que boas. Sim. Mas sempre nós temos a possibilidade de fazer escolhas. Né? E aí é nesse momento que faz toda a diferença a pessoa ter as emoções alinhadas. Porque a pessoa com as emoções inteligentes, ela sempre vai fazer as melhores escolhas. Ela sempre vai focar em coisas positivas. Ela sempre vai ver possibilidades. Né? Então, a pessoa feliz, ela enxerga possibilidades. Ao mesmo ponto de que quando a pessoa está com as emoções burras, emburrecidas mesmo, por dores, por circunstâncias da vida, a pessoa sempre vai olhar, vai ter escolhas que não vão ser tão boas. Escolhas, às vezes, muitas vezes, maléficas para a própria saúde. Então, por exemplo, a pessoa sabe que está sedentária, que está isso está causando problemas para a saúde dela. Ela sabe que precisa fazer uma atividade física, mas ela não faz. Sim. Né? Então, se a pessoa racionalmente faz, por que ela não... E ela tem a consciência disso, por que ela não consegue fazer? Sim. E aí é justamente isso, as emoções. Né? As emoções. Então, falta de inteligência emocional. Então, é importantíssimo que a pessoa entenda que desenvolver o coeficiente emocional hoje é tão ou mais importante quanto desenvolver o coeficiente intelectual. Porque se a gente olhar a nível de mercado hoje, a gente tem um dado que é interessante, é importantíssimo ver isso. 25% hoje de mestres e doutores estão desempregados. Estão com seus diplomas, com seu nível de conhecimento intelectual altíssimo e não estão conseguindo gerar resultado com aquilo. Não estão ganhando mais dinheiro com isso, não estão sendo mais produtivos com isso, não estão entregando resultado com isso. E por que isso acontece? Porque está com um nível intelectual muito alto, mas o nível emocional está precisando desenvolver. Exato. Né? Então, chegamos num momento da vida que não tem como mais a gente fazer vista grossa, fazer de conta que não está vendo, não tem como. Não tem como se enganar, não. Não adianta, a pessoa pode até insistir em se enganar, mas sabendo, racionalmente sabendo, que enquanto ela não resolver agir, realmente em busca de desenvolver o que é preciso, ela vai continuar com a vida estagnada. E é interessante a pessoa perceber isso, né? Eu tenho uma condição intelectual, tenho outras coisas, mas por que não está indo? Às vezes tem gente que nem sabe que tem essa parte emocional. Nem sabe, né? Nem sabe. Não, emoção não influencia. Geralmente as pessoas que mais precisam desenvolver são as pessoas, às vezes, que apresentam mais resistência. Né? Então, as pessoas se recusam a olhar. Porque a inteligência emocional é você ter... Não, pode ir. Inteligência emocional é você ter coragem, de olhar para dentro de si. Sim. De olhar para comportamentos que, de repente, precisam ser mudados. E que, para que esses comportamentos sejam mudados, só precisa de uma decisão. Né? Não é nada externo, é interno. É a pessoa que decide. Olhar para dentro de si e para corrigir o que é preciso. Perfeito. E eu acho que está tudo interligado, né? Parte emocional, parte física, parte intelectual. Tem alguma coisa mostrando isso, que uma coisa influencia a outra? Vocês conseguem perceber isso? Total. Não tem como, Pedro, a gente separar corpo, mente e espírito. Não dá. A gente não consegue olhar para o ser humano e separar ele. Né? Vou fragmentar aqui ele. Agora vamos trabalhar só o corpo. Agora não tem como.
Um corpo é aquela coisa assim, um corpo forte, ele não, uma mente forte não habita num corpo fraco. Da mesma forma que um corpo fraco não vai dar guarita para uma mente forte. Não vai aguentar. Então, a gente precisa entender que não tem como separar. Eu preciso trabalhar o corpo, eu preciso cuidar do corpo, porque o corpo é o meu templo, é a morada do meu espírito. Né? Então, para eu ter uma vida espiritual, uma espiritualidade saudável, eu preciso ter um corpo saudável, eu preciso ter uma mente saudável. Exato. Né? Porque é isso que vai fazer com que essa tríade funcione muito bem, essa composição funcione muito bem e a pessoa realmente tenha sucesso. Porque ter sucesso não está ligado à quantidade de dinheiro, não está ligado à quantidade de bens que essa pessoa é capaz de construir. Não tem a ver com isso. Ter sucesso, principalmente para nós que fazemos a Febracis, a gente entende que ter sucesso é a pessoa conseguir prosperar em todas as áreas da vida. Então, é a pessoa ser um excelente profissional, é a pessoa ser um pai excelente, é ser uma mãe excelente, é ser um filho de Deus excelente, né? É servir ao próximo, é cuidar de tudo, é cuidar do todo. Né? Então, não tem como a gente separar isso. E tem como fazer, não sei se vocês fazem ou se tem essa ferramenta, como avaliar quais características aquela pessoa tem de comportamento. Se ela é uma pessoa, sei lá, mais ativa, menos ativa, se ela tem tendência a procurar coisas novas. Tem como avaliar a pessoa? Hoje nós temos, dentro da Febracis, nós trabalhamos com análise de perfil comportamental. Nós temos, inclusive, uma formação dentro disso, né, da formação em performance e comportamento humano, onde a gente trabalha, a gente entende o comportamento, a título de comportamento. Então, o nosso software, o CIS Assessment, ele dá para a gente, a pessoa preenche um formulário, né, são 80 questões, a pessoa preenche isso, manda para pessoas avaliarem ela. E esse cruzamento de informações gera um relatório. Nesse relatório, ele nos apresenta características fundamentais do comportamento da pessoa. Então, a gente consegue entender se essa pessoa ela é mais dominante, se ela é mais do agir, né, daquela pessoa que é mais determinada, que vai para cima, focada no resultado, na tarefa. Ele mostra se a pessoa tem mais características de estabilidade, se é a característica de uma pessoa que tem uma característica mais alta de estabilidade, é aquela pessoa que planeja mais, é aquela pessoa que precisa de mais tempo para tomar uma decisão, é aquela pessoa mais ligada a pessoas. Né? Enquanto o dominante ele vai muito para cima, vamos fazer, é agora, né? Eu não quero saber o como, eu não quero saber. Vou fazer. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer. O estável ele já tem mais essa necessidade de pensar mais, de planejar mais. Mostra também o nível de conformidade. O nível de conformidade é como que essa pessoa lida com detalhes. Como que essa pessoa observa detalhes, se essa pessoa é uma pessoa mais detalhista, mais criteriosa. Geralmente, as pessoas que têm níveis altos de conformidade, elas tendem a serem mais perfeccionistas. E sabendo isso, o perfil, fica mais fácil de planejar as metas para aquela pessoa, não é isso? Muito mais fácil. Né? Quando você entende do perfil comportamental da pessoa, fica mais fácil, eu digo que tudo, porque é mais fácil, por exemplo, para um educador físico, para um fisioterapeuta, desenvolver uma melhor comunicação com o cliente dele. Ele vai saber se esse cliente ele precisa de mais tempo para tomar uma decisão, ele vai saber se esse cliente precisa ser mais desafiado, ele vai precisar saber se esse cliente precisa de mais informações, ou se esse cliente gosta mais de se relacionar, se ele gosta de contar histórias, se ele gosta de ser... Então, nessa formação que a gente tem na Febracis, é completa nesse aspecto, porque a gente consegue fazer uma avaliação da pessoa, a gente consegue perceber como é que a pessoa é e entender como é que a pessoa age, como é que a pessoa toma decisão, como é o processo de julgamento dela, né, como é que ela faz, como é a percepção dela das coisas e também os valores que ela tem. E isso facilita muito a vida de qualquer profissional. Com certeza. Imagina você fisioterapeuta,
né? Você é fisioterapeuta. Isso. Imagina você olhando para o seu cliente, entendendo e comunicando direto com esse cliente, baseado no que você conhece do perfil comportamental dele. Perfeito. E, Flávia, eu preciso sempre fazer essa avaliação. Com o tempo, você começa a perceber a pessoa, entender a pessoa, já tem um históricozinho ali, desenhadinho ali. Sim. Você já começa, pelo modo que a pessoa fala com você. Você já tem essa prática. Já, olha Vou assim, eu já sei. Meu, olhando assim, eu sou o quê, mais ou menos? Eu te achei, assim, com características um pouco mais estável, né? Assim, pelo pouco que a gente conversou, uma pessoa mais que precisa mais planejamento, uma pessoa mais que olha para mais detalhes. Faz sentido para ti? Faz. Né? Então, assim, um pouco que a gente vai... Com o tempo, a gente pega essa habilidade, desenvolve essa habilidade, né? Perfeito. Aliado com esse conhecimento, né? Do CIS Assessment, que é o relatório. Aí, show. Né? Vai... Correr pro abraço. Vai Entender de pessoas, né? Exato. De pessoas. Isso facilita muito, porque você vai saber como conversar com aquela pessoa. Será que ela vai querer saber mais informações, no meu caso, sobre o plano de tratamento? Será que ela, não, já vim, vou fazer, só pagar aqui e vai. Então, não, vai ser para a vida. Tanto no relacionamento, quem está procurando alguém, entende aquela pessoa, não, esse aí é muito direto. Eu quero uma pessoa mais com o pé no chão. Então, e vai naquela tríade que você falou. As emoções, parte física e... Qual é a outra? Emoção. Corpo, mente e espírito, né? Exato. Emoção e espírito, não tem como. E vai fazer entender isso tudo. E a gente chegando no final de 2022, como ajudar o pessoal que está assistindo a gente em relação às metas? Tem alguma estratégia que você... Porque tem muita gente que faz, agora virou o ano e já esqueceu. Foi pular as ondas na praia, pulou as 7 e só aquilo vai bastar para tudo acontecer. Então, tem alguma estratégia que você possa compartilhar com a gente em relação a metas? Sim, com certeza. Inclusive, eu posso fazer um convite para você e para quem está nos assistindo. Dia 21, né, de janeiro, nós vamos ter um workshop na Febracis. Eu vou estar ministrando lá um workshop falando justamente sobre isso. Como traçar metas com a metodologia, através da metodologia do coaching integral sistêmico. As metas, as nossas metas, elas são o nosso combustível. Né? A meta que a gente traça é o que vai fazer a gente agir ou não. Depende da meta que a gente traça. Então, quando você fala em metas, é importante você saber características que são fundamentais. Como, por exemplo, essa meta, ela é uma meta desafiadora? Essa meta vai me motivar a agir? Porque não adianta eu colocar uma meta que seja algo inalcançável. Aí não, porque eu não vou. Faz sentido. Não faz sentido. Mas também eu não posso colocar uma meta que seja muito fácil. Sim. Né? Então, eu preciso saber se essa meta, primeira coisa, ela é desafiadora. Para mim, vai fazer eu me movimentar em busca disso? Ela é ecológica? O que é uma meta ecológica? Eu já ia perguntar o que é uma meta ecológica. Uma meta ecológica é quando essa meta ela faz bem para mim e para todas as pessoas que estão ao meu redor. Né? Para aquelas pessoas que convivem comigo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa traça uma meta e se a pessoa traçar a meta e tiver o foco necessário, pelo tempo necessário, ela vai alcançar. Agora, o que acontece é que tem muita gente subindo a montanha errada. Né? Tem muita gente que sobe a montanha e a montanha dos outros. Quando chega lá, aí descobre que deixou muita coisa para trás e coisas que são importantes. Né? Então, a meta ecológica é aquela meta que faz bem para você, que vai te impulsionar a alcançar o que você quer, mas vai fazer bem para todo mundo que está do teu lado. Que você, ao conquistar ela, você vai olhar e vai celebrar juntamente com o que é importante e com quem é importante para você. Isso vai muito numa situação em relação ao ambiente que você vive, né? As pessoas que você anda. Eu acho que isso influencia um pouco no que você vai almejar. Porque se você anda ali só com as pessoas que quer sair, quer curtir, não tá pensando no futuro, vamos ver agora porque amanhã eu vou morrer. Tem pessoa que é assim. Então, eu acho que o ambiente, posso estar falando besteira, mas o ambiente que você vive, as pessoas que você conversa, influencia nas suas decisões. Totalmente. Influencia
Totalmente, né? Inclusive, a gente diz que o ambiente, ele sempre vence. Então, se você está traçando as suas metas aí para 2023, observe um detalhe importantíssimo. As pessoas que hoje você se relaciona, os ambientes que hoje você frequenta, são parecidos com o que você quer alcançar? A primeira reflexão que eu tenho que fazer é, se parece, essas pessoas que hoje estão comigo, ao meu lado, que são as pessoas que eu mais convivo, se parecem com os meus objetivos? Porque se essa pessoa não se parecer com os seus objetivos, se ela não tiver a mesma visão que você, não adianta. Vai te segurar. Né? Vai te segurar. Então, por isso que a gente diz, o ambiente, ele sempre vence. Perfeito. O ambiente, ele sempre vence. Então, selecione bem os seus ambientes, selecione bem as suas amizades. Tem um estudo que foi feito por não sei agora se são 2 americanos, mas o livro que é fruto desse estudo é O Poder das Conexões. Esses 2 cientistas, eles mapearam uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos durante 35 anos, justamente estudando essas conexões. Né? Como que essas conexões influenciavam, como que as pessoas influenciavam na vida umas das outras. E aí uma coisa bem importante, bem legal que mostra nesse estudo, é que eles trouxeram lá um dado mostrando que, por exemplo, uma pessoa que seja depressiva, ela atinge pessoas até 1,5 km. Eita. Com sintomas. Então, imagina só, estou falando, trazendo mais para perto da gente. Sim. O amigo do teu amigo, se ele for depressivo, ele vai te influenciar de alguma forma. Uhum. E é justamente por conta disso que a gente vem falando, né? Corpo, mente, espírito, energia, a gente está tudo conectado. Então, aqui mesmo a gente chegou, está todo mundo conectado. Né? Eu me conectei com você, me conectei com o Mário, me conectei com o Pedro, né? O outro Pedro. E a gente está conectado o tempo inteiro. E o mais interessante, Pedro, é que a gente não conecta só mente, a gente conecta coração, a gente conecta sentimentos. Sim, sim. Né? Então, por isso a importância de eu selecionar mesmo. Ser criterioso, ser responsável o suficiente para determinar, para agir de forma intencional no que eu quero conseguir na minha vida. Sim, né? sim. E quando eu falo de metas, é muito importante. Primeira coisa, os meus ambientes. Onde é que eu estou inserido? De onde é que eu vou precisar sair? Quem é que eu vou precisar conhecer? Onde eu vou entrar? Porque nenhum espaço fica vazio, né? Exato. Não tem como. Então, vai ter ambientes que eu vou precisar sair, vai ter pessoas que eu vou precisar sair de perto, mas eu vou ter pessoas que eu vou ter que me aproximar. Difícil é quando essa divergência aí, às vezes é num relacionamento, às vezes é, sei lá, num sócio de trabalho. A pessoa lidar com isso porque tem a questão que você disse que influencia as vibrações, a química do corpo, e a pessoa tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber, né? Tem que saber se blindar. Exato. Né? Se é a blindar. palavra. Porque tem pessoas que a gente consegue se afastar. Exato. Mas tem pessoas que não. Né? E aí a gente precisa aprender a trabalhar isso. Né? A gente precisa aprender a trabalhar isso. Então, é uma coisa bem interessante. No método CIS, por exemplo, a gente aprende a fazer isso. Se blindar. Como aprende a se blindar? Como é que eu vou lidar com pessoas das quais eu não posso me afastar totalmente, eu preciso conviver com elas, mas eu também não posso deixar que elas interfiram na minha vida, nas minhas conquistas, na minha Sim. saúde emocional, na minha, Sim. né, como um todo. Então, existe como a gente fazer isso. Né? Existe como. A gente precisa buscar maneiras de aprender, mas com certeza existe. Com certeza existe. Perfeito. Então, estão escutando aí você que está no Spotify, dirigindo, treinando, você que está assistindo em casa. E agora eu vou falar dos nossos patrocinadores. Temos patrocinadores aqui no Bora Agir Podcast, que é a Gold Nutrix. É uma loja de suplementos que tem um diferencial incrível de géis, de proteína, de barras de cereais, pré-treino, pós-treino, intratreino, tudo que você procurar em relação a treino de suplementos para estar deixando seu corpo bem para os treinos, você encontra lá na Gold Nutrix.
Fica ali na Romualdo, vizinho ao SEI. E se você quer saber um pouquinho mais, entra lá no Instagram deles, @GoldNutrix. Eles fazem delivery também. Então, corre lá, que a Gold Nutrix está junto com o Bora Agir Podcast. Importante, né? Ter os apoiadores do canal. Com certeza. Pessoas certas, né? Pessoas certas, lugares certos, informações certas. Vibrando na mesma direção, na mesma sintonia. Porque o Anderson, ele é nessa, ele sempre quer se desenvolver, tá sempre querendo crescer. Então, quando eu falei com ele a respeito do Bora Agir, ele disse, estou dentro, vou entrar com você. Então, é os ambientes, saber escolher quem você quer andar junto, quais ambientes você deve andar. E em relação a essa parte, não de se blindar, mas exercícios que podem mudar a química do corpo, alguma coisa, as energias, as vibrações. A gente tem como fazer isso? Temos. No método CIS, eu gosto muito de falar do método CIS, porque o método CIS, para mim, pelo menos, ele foi um grande divisor de águas. Né? Eu aprendi através do método CIS, eu pude refazer toda a minha estrutura emocional. Né? Eu pude reprogramar minhas crenças. E isso me trouxe muitos ganhos na minha vida. Vem me trazendo muitos ganhos na minha vida. Né? Então, eu nem consigo imaginar como seria a minha vida, né? Como seria a Flávia lá de 2015, se eu não tivesse chegado nesse conteúdo, nesse tipo de conhecimento. E lá nós aprendemos, tem umas ferramentas que a gente traz que a gente chama de rotineiros, exercícios rotineiros. E coisas simples, acessível a qualquer um, a custo zero, né? 0,800. Então, vou trazer 3 exemplos aqui. 3 exercícios que a gente ensina, 3 exercícios que eu ensino para os meus coaches, né? Quando eles vão para a sessão comigo, eu ensino para eles fazerem. Então, o primeiro deles é o sorriso do Duchenne. O que é o sorriso do Duchenne? Sorriso do Duchenne. O Duchenne é o nome do pesquisador que desenvolveu a pesquisa em cima dessa ferramenta e desenvolveu. Então, a gente chama de sorriso do Duchenne. O sorriso do Duchenne é aquele sorriso que quando a gente ri, a gente movimenta todos os músculos da face, faz aquele pezinho de galinha, né? Não adianta aquele risinho assim, aquele riso mesmo que faz pé de galinha. Então, não pode ter medo de ter pé de galinha, não. Faz bem, é bom. Depois bota um colágeno. Esconde. Mas o sorriso do Duchenne, ele muda completamente a nossa química. Ah, mas eu não estou com vontade de sorrir. Ok, haja intencionalmente. Então, o próprio pesquisador, ele ensina que você pode pegar uma caneta e colocar na boca. Né? O estudo dele foi baseado nisso. Ele pegou 3 grupos de pessoas, deu um texto, o mesmo texto para essas 3 pessoas. Para um grupo, ele pediu para essa pessoa ler sem esboçar nenhuma reação, só ler, fazer aquela leitura. Para o outro grupo, ele pediu para que essas pessoas lessem mais com o corpo curvado, franzindo a testa, o mesmo texto. E para o terceiro, ele pediu para que a pessoa botasse uma caneta na boca, né? Pega aquela caneta Bic, bota aqui, ó, atrás, até forçar um sorriso mesmo. Você está exercitando. E aí, essas pessoas leram o mesmo texto. E dos 3 grupos, o primeiro grupo, eles não... Foi tipo assim, ficou em cima do muro, nem bom nem ruim, né? Não teve uma percepção. O segundo grupo teve uma visão completamente negativa do texto. Que é o curvado. Com um franzido na testa. E o que estava simulando o sorriso do Duchenne viu uma coisa completamente diferente, um aspecto positivo, de possibilidades. Né? Então, como assim? O mesmo texto e 3 visões diferentes? E aí, é justamente o que foi baseado nessa pesquisa, né? O quanto que você sorri muda a sua química. Né? Muda, você sai de um estado de baixa estima, de mau humor mesmo, para um estado de bom humor. Então, ria intencionalmente mesmo. Se não tiver com vontade, bota a caneta na boca. Né? Pesquisa o sorriso do Duchenne. Exato. Né? Pesquisa o sorriso do Duchenne. Uma outra ferramenta que a gente utiliza, um outro exercício, validação. Validar as pessoas.
Né? Falar para as pessoas características positivas que elas têm. Elogiar as pessoas. Sim. Né? Então, elogia teu filho, elogia teu marido, elogia teu pai, elogia tua mãe, elogia teus funcionários, elogia as pessoas. Tem gente que não elogia ninguém. Né? E parece que custa caro, né? Dar um elogio para a pessoa para arrancar o fígado dela. Exato. Um elogio. Exato. Não, mas elogie as pessoas. Né? Elogie. Então, você está validando as pessoas, além de você melhorar a vida do outro, você recebe muito mais. É incrível. Isso, uma palavrinha faz a diferença. Uma palavrinha, você chegar para a pessoa e dar um bom dia, dar um sorriso. Né, sorriso do Shane. Sorriso do Shane. E outra ferramenta muito legal que você pode fazer isso, né, de manhã, é você fazer V0. V0? V0, velocidade zero. Sim. Né? Olhar, se conectar com as pessoas. Então, olhar no olho da pessoa. Parar para ouvir aquela pessoa, né? Dando total atenção para aquela pessoa. Vivendo aquele momento mesmo. Exato. Né? Então, esses são 3 exemplos de ferramentas que a gente traz para a pessoa botar em prática no dia a dia que mudam completamente a química dela. Perfeito. Né? Que muda nível de dopamina, que muda nível de serotonina, que muda nível de... aumenta a testosterona, diminui cortisol. Estou falando de química mesmo. É que as pessoas estão buscando substâncias fora. Tem gente que está toma serotonina. Exato. Né? Tem gente que está tomando... toma remédio para dormir e remédio para acordar. Exato. E quando, na realidade, a gente tem tudo isso internamente. 3 coisas simples aí que você falou que dá para fazer em casa e que hoje em dia a gente percebe que está muito difícil para as pessoas fazerem isso. Assim, fazer. Que as pessoas estão ali, a maioria na rede social, se comparando, vendo a vida dos outros e se botando para baixo nos pensamentos, nas emoções. E não tem motivo para sorrir, não vai. Aí ficam tristes. A questão da postura. Se você tem uma postura mais deprimida, mais triste, isso também vai influenciar. E elogiar os outros. São 3 coisas simples, a custo zero, que vai melhorar completamente a sua vida. Né? Muda completamente seus resultados. Completamente. O Paulo Vieira costuma dizer que a gente precisa de 2 dedos para ser feliz. Yeah. E para ter sucesso, vai precisar de 2 dedos, né? Uhum. Aí ele diz que é o seguinte, é o dedo que levanta o ombro, que abre, que o sorriso e que eleva a cabeça. Então, a gente precisa só de 2 dedos. Né? Então, postura, comunicação. É agir de forma intencional mesmo. Sim. Tá? Não é... Flávia, mas é fácil fazer isso? Não é, não. Não é tão fácil, não. Mas, se você colocar intenção naquilo ali, acontece. Então, dá o mesmo trabalho. Né? Dá o mesmo trabalho. Você ser uma pessoa feliz, dá o mesmo trabalho de você ser uma pessoa infeliz. Você vai gastar a mesma energia. Para conquistar ambos, são resultados. Então, aonde você vai colocar a sua energia? Aonde você vai focar os seus esforços? Onde é que você vai? Em ser feliz ou ser infeliz? Exato. E tem até estudos mostrando isso em relação à postura, né? Pessoas que têm uma postura mais deprimida, mais curvada, gera sentimentos disso, de incapacidade, insegurança. E uma pessoa mais, mesmo não sendo, mas se mostrando que é mais alegre, mais ativa, mais, vamos dizer assim, imponente, não sei se é a palavra, mais confiante, já gera um impacto diferente nas pessoas. Totalmente. Né? Faz total diferença. Lá na Febracis, quando a gente vai fazer recrutamento, seleção, a gente costuma observar o estado de espírito da pessoa mesmo. Sim. Se essa pessoa está comunicando alegria, se essa pessoa está comunicando felicidade, qual é a comunicação dela? Porque se ela chega curvada, se ela chega franzida, a postura é outra. Então, e a pessoa que é assim, o nível de resultado dela é outro. O resultado dela é outro. Então, pessoas, tem até diversos estudos que mostram, mas pessoas felizes, elas chegam a ser 35% mais produtivas. Olha aí. Estão anotando em casa aí, né? Então, uma pessoa feliz, olha só que legal isso. Uma pessoa feliz, ela chega a ser 35% mais produtiva. E nós podemos cultivar a nossa felicidade. Cada um de nós pode cultivar a própria felicidade. Né? Então, hoje, nessa conversa aqui, 3 coisas simples que geram felicidade, geram o sentimento de felicidade. Porque a partir do momento que eu mudo a minha química,
que eu trago a minha química, que eu aumento testosterona, né, no meu hormônio da ação. Testosterona é ação, né? Sim. Quando eu aumento a ocitocina, que é o hormônio do amor, eu vou me tornar uma pessoa diferente de eu estar com uma química de cortisol elevado, cortisol que é o hormônio do estresse. Sim. Né? Então, Perfeito. Então, se você fosse dar uma dica agora para quem está escutando a gente, para começar 2023 aí bem, só com essas pequenas atitudes, o que você aconselharia a pessoa a fazer? eu acho que uma coisa do que a gente falou aqui, que eu tenho como mais importante para ser olhada de forma intencional mesmo, é a gente olhar o nosso ecossistema, o ambiente. O ambiente. Cuidar do nosso ecossistema mesmo, sabe? Olhar quem são as pessoas que estão ali comigo. Essas pessoas realmente estão olhando na mesma direção que eu? Vão me ajudar a conquistar o que eu quero? Quem são as pessoas que eu preciso... Além de eu me desenvolver, eu vou precisar ajudar essas pessoas também, porque são pessoas que fazem parte que eu não vou poder sair. E que com a minha mudança, com o meu exemplo, essas pessoas vão mudar também. Exato. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, né? Se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer conquistar todos os seus planos, todas as suas metas em 2023, comece trabalhando o seu ecossistema. Olhando para ali onde você está, depois venha e desenvolva, comece a olhar o que você precisa desenvolver. E, com certeza, a inteligência emocional é uma das principais pedidas do momento. Não, com certeza quem está escutando e assistindo a gente agora vai pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre a parte emocional, porque eu acho que às vezes passa despercebido. As pessoas não dão atenção, porque qual é o que o mercado pede? Capacitação. Qual é seu currículo? O que você fez? Estudou aonde? E olha mais essa parte. E a gente tá, na nossa conversa aqui, a gente tá vendo que às vezes você não pode estar alcançando ou um emprego ou um concurso porque sua parte emocional tá em baixa. Essa balança aí de intelecto, emoção, parte física tá desnivelado. Ou por crenças limitantes, ou por não saber a importância dessa parte emocional. E a gente está falando um pouco sobre isso aqui. Eu acho que algumas pessoas vão ouvir e vão parar e dizer, epa, tem isso também? Tem isso também. 15% é relacionado ao nosso racional, nosso cognitivo, a nossa capacidade intelectual. Só 15%, que é responsável pelo nosso nível de resultado. 85% é emocional. Olha só. Repete, para o pessoal prestar atenção. Olha só, 15% dos seus resultados é atrelado ao seu intelectual, é atrelado à sua formação, é atrelado, o seu nível de sucesso é atrelado ao que você consegue aprender, os cursos que você consegue fazer, a parte técnica mesmo da coisa. Sim, sim. Mas 85% dos teus resultados estão ligados exatamente às tuas emoções, diretamente às tuas emoções, à tua capacidade de agir. Tua capacidade de agir. Então, não adianta se encher de currículos, se encher de títulos. Sim. Não adianta. Se as suas emoções não estiverem alinhadas, não vai dar muito resultado. E aí, aquele dado que eu te trouxe lá no início, né? 25% dos mestres e doutores hoje estão cheios de diplomas e zero resultado. Não estão desenvolvendo. E por isso que o convite, a Flávia está aqui com a gente hoje, foi pontual. Final de ano, muitas expectativas para algumas pessoas, outras devem estar com frustração, mas saber disso, que essa parte emocional, 85%... Está relacionado às emoções. As emoções. 85% as emoções. Você que está escutando a gente, assistindo, será que você está com as emoções em dia? Será que você está precisando de uma ajuda? Porque talvez você não esteja subindo um degrau a mais porque está faltando isso. Porque está faltando isso. Então, e o mais interessante, Pedro, é que
tem muito mais a ver com a pessoa levantar a mão e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir sozinho. É a pessoa ter coragem e se colocar numa condição de vulnerabilidade mesmo. Né? Sim. Olhar para si com coragem, com humildade e reconhecer, poxa, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de ajuda. Eu preciso sim desenvolver o meu coeficiente emocional. Eu preciso sim desenvolver minha inteligência emocional. Porque quando a pessoa chega nesse nível de consciência, a primeira coisa, quando ela chega nesse nível de consciência, é um primeiro passo para todas as mudanças e transformações que ela precisa na vida. Né? Que ela precisa na vida. Então, ter a consciência, né, e ter a humildade e a coragem de reconhecer. Hoje eu vou buscar realmente. Perfeito. Não precisa falar o nome, lógico, mas tem algum caso assim que você pegou de uma pessoa que chegou em você, que estava com essa dificuldade de evoluir, e você avaliou, fez toda a sua análise, traçou as metas, e você viu que teve essa evolução por trabalhar essa parte emocional. Tem algum caso assim que você consegue ver essa evolução, que você possa passar aqui pra gente? Eu já atendi tem alguns coaches, né? Algumas pessoas que eu já fiz processo. E a pessoa, quando entra num processo de coaching, ela entra uma pessoa e quando ela sai outra. Ela sai outra. Desde que ela esteja disposta a fazer o que precisa ser feito. A olhar para onde precisa olhar. Mas todas as pessoas que se propõem a fazer isso e passam por um processo, né, por um processo, eu estou falando aqui do meu trabalho, Sim, né, do sim. processo de coaching, mas quando a pessoa está disposta a fazer isso, a passar por esse processo, ela vai conseguir mudanças. Então, eu já trazer um exemplo aqui. Uma pessoa, um casal, trabalhavam juntos, e o marido não sabia lidar com o sucesso da mulher. Eita. Com o crescimento da mulher. Então, os dois trabalhando na mesma profissão, trabalhando juntos, mas ele começou a enxergar ela como rival, como concorrente. E isso é fruto total de desalinhamento. Né? Um desalinhamento total das emoções. Então, como é que a pessoa casada com outro, e ela olha e vê tem uma rivalidade com a pessoa, a ponto de fazer a mulher ir para o outro lado da cidade, abrir uma clínica em outro lado da cidade, porque não conseguia trabalhar os dois juntos. Agora, porque ele era uma pessoa mais rude, uma pessoa mais incisiva, um trato muito de difícil trato com as pessoas. Sim. E a mulher dele é o oposto. Cheia de sorriso do Shane. Cheia de sorrisos do Shane, né? Nível de alegria elevado, assim, pessoas com mais conexão com pessoas, mais capacidade de se conectar com pessoas. Era só isso. E aí, quando ele entendeu isso, né, que o problema não era a mulher que era ruim, não, era só ele que não estava sabendo lidar com as próprias características dele, com as próprias emoções dele. Sim. Então, mas houve uma intenção dele de querer se melhorar, entende? Houve olha, eu não estou sabendo sozinho não, me ajuda aqui. O que está acontecendo que eu estou meio perdida aqui? O que está acontecendo? Me ajuda aqui. Então, assim, o primeiro passo, sempre a pessoa tem que dar o primeiro passo. A primeira coisa é consciência, ter consciência do seu estado atual. Olhar para a sua vida e ver que talvez você não seja o profissional que você diz que é. Que você não seja, talvez você não seja o líder que você diz que é, talvez você não seja o marido que você diz que é, sim, o pai que você diz que é. Então, olhar para os resultados mesmo, ter coragem e ter consciência sobre aqueles resultados que está tendo. Quando você consegue olhar para isso, consegue identificar isso, aí sim, fica muito mais fácil de você transformar qualquer coisa. Fica muito mais fácil de você desenvolver a inteligência emocional que é tão necessária. Perfeito. E a gente vê que é isso mesmo. Não saber lidar com as situações e com o que você precisa olhar, porque tem coisas que a gente não sabe que não sabe. E eu acho que essas são as piores, né? Porque você não sabe que é aquilo que vai melhorar, que no caso que a gente está falando aqui é a parte emocional. Uhum. Então, você desbloqueando isso e começando a enxergar que isso influencia nos seus resultados,
Eu acho que muita gente devia procurar essa ajuda, né? E hoje em dia é muito comum as pessoas terem essa dificuldade de levantar a mão. Ei, eu tô com esse problema. Eu acho que só procuram no limite. Ah, não tenho para onde ir, tô mal. Agora, onde é que eu vou? Não é isso? Elas só procuram nas últimas. Nas últimas. Nós já tivemos situações da pessoa chegar e dizer assim, eu estou precisando de um pronto-socorro emocional. Olha aí. Imagina o nível de estresse que a pessoa devia estar, né? De como que a pessoa devia estar. Então, a pessoa procurar um pronto-socorro emocional. Sim. E cada dia que passa, essa necessidade tem aumentado. Pelo próprio estilo de vida, né? Que as pessoas têm adotado, né? Pelas próprias escolhas que a pessoa faz. Então, e o mais interessante, uma coisa interessante que eu acho é que, sabe o que é que mais quebra, vou falar aqui de empresário, sabe o que é que mais quebra empresário? Tem ideia do que é que mais quebra empresário? Não. Arrogância. Eita. Não é falta, olha, não é falta de conhecimento, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso. Arrogância. Pensar que sabe tudo e... Achar que sabe tudo, achar que não precisa de ajuda, achar que não precisa de pessoas. Achar que o que ele sabe, que o conhecimento que ele tem já é o suficiente. Isso aí pega muita gente. Né? Então, grande parte das pessoas, muitos empresários têm quebrado, muitas pessoas têm perdido casamento, muitas pessoas têm por arrogância. Não quer dar o braço a torcer. Quer né? arrogar para si um conhecimento que ela não tem. O tempo suficiente para destruir tudo ao redor dela, sem nem perceber. E aí, quando se dá conta, já está o estrago feito. Então, não seria muito mais viável, mais inteligente, você olhar antes de chegar no extremo? Exato. Né? Então, como? Olha para os teus resultados. Né? Quer saber quem você é? Olha ao seu redor. Olha o que você está construindo. Sim. O que você está devolvendo para as pessoas? O que as pessoas falam de você? Você é uma pessoa que as pessoas querem perto ou você é aquela pessoa que você chega e vai saindo de um em um, você olha, está sozinho? Então, quem é você? Então, olhar para si mesmo, olhar para... E tem alguns sinais que a pessoa pode ver que está indo por esse caminho de arrogância, de tá fazendo a coisa errada, mas não percebe. Tem alguns sinais que a gente consegue perceber, além dos resultados que você falou. Tem alguma coisa para quem está assistindo a gente tentar observar se está acontecendo com ela? Por exemplo, trazendo aqui um exemplo de empresário. Quantas consultorias você já botou dentro da sua empresa? Como é que está o nível de crescimento? O que você sabe? Porque às vezes a pessoa diz assim, precisa contratar uma consultoria. Eu vou contratar padre para ensinar a rezar a missa. Eu já sei tudo. Sim. Né? Então, isso é arrogância. Porque, será que você sabe mesmo? Será que a tua empresa está preparada para lidar com a nova realidade? Né? Será que a tua empresa está preparada, por exemplo, para entrar no mundo do marketing digital? Porque hoje a presença digital está se tornando mais importante do que a própria presença física ali da empresa em si. O digital está muito... Então, você já está preparado para isso? Você já tem consultoria para isso? Você já desenvolveu isso? Então, isso é um exemplo de arrogância. Dentro do relacionamento, no casamento, você já... Quantos livros você já leu sobre casamento? Né? Tá vivendo um casamento disfuncional. Meu casamento está ruim. Meu marido é ruim. Minha mulher... Ok, quantos livros você já leu? Quantos cursos você já fez? Na tua igreja, uma pessoa tem uma igreja, frequenta uma igreja, quem você já procurou? Já procurou ajuda de alguém que tem... Quem é a pessoa no seu mundo, no seu ecossistema, que você pode ir lá e pedir ajuda? E às vezes a pessoa está passando por um problema, está doendo, está machucando, está se ferindo, porque pessoas feridas ferem. Sim. Né? Pessoas com feridas emocionais, elas vão machucar. E machucam geralmente as pessoas mais próximas dela. Quem mais a pessoa machuca, um ferido emocional, quem mais ele machuca é quem tem mais próximo. Então, geralmente é o filho, é a esposa, é a mãe, é o pai. É o sócio, é o amigo. sócio, é o amigo. Então, são as pessoas mais próximas. Então, o ferido fere. Então, será que você já parou para olhar, já fez uma autoanálise
O que você já leu sobre isso? Eu não acredito. Quantos livros você já leu? Né? O que você já buscou sobre o tema? Tá difícil o relacionamento com o sócio? Tá muito conflituoso? Tá? O que você já estudou sobre? Então, quando a pessoa não consegue fazer isso, é porque o nível de arrogância está extrapolando. Né? Não sabe nem o que está acontecendo. Está na bolha dele ali, que ele sabe tudo, ele pode tudo, não precisa de mais nada e esquece que tem esses detalhes. É interessante, mas não é o que a gente não sabe que atrapalha, é justamente o que a gente sabe, são as nossas verdades que mais nos atrapalham. Certo. São as nossas verdades, porque as nossas verdades são as nossas crenças. E aí, se as minhas crenças elas são limitantes, meus resultados vão ser limitados. Vão ser resultados limitados. Perfeito. Não, aqui está sendo excelente para começar 2023. Então, já está passando aqui o podcast e a gente vai conversando, vai vindo as informações, mas para o pessoal que está escutando a gente, que quer procurar entender mais como ela está emocionalmente, quer evoluir mais na parte dos relacionamentos, espiritualmente, como ela pode encontrar você, a Febracis, para entender o que está acontecendo com ela, onde podem encontrar você? Eu quero fazer um convite bem especial para você, né? Para vocês que estão nos assistindo. Se você pode, se é o seu momento, né? Se você está precisando realmente já entender o que precisa de ajuda, que realmente está precisando dar uma repaginada na vida, mudar muitas coisas, transformar muitas coisas, vem participar com a gente do próximo Método CIS. O próximo Método CIS ele vai acontecer na nossa unidade aqui em Natal, que fica na Avenida Dom Silveira, 3860, naquele complexozinho ali onde tem Toque, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a gente fica bem nesse complexo, Febracis. E de 2 a 5 de fevereiro, a gente vai ter a próxima turma de Método CIS. Então, se você está em casa, está meio perdido, não sabe por onde começar, comece pelo Método CIS. Se você pode, faça esse investimento em você. Porque você investir num curso como esse, você não está investindo no mundo, você está investindo em você. Né? Em capital emocional, para você, capital emocional seu. Então, invista em você. Sem sombra de dúvida. Se eu puder dar um conselho para alguém, seria esse. Invista em você. E vem conhecer a gente, né? Vem conhecer, vem nos fazer uma visita. Vai ser uma honra te receber. Se você quiser conhecer a Febracis, a gente está lá todos os dias, de 8 às 18. E é só passar lá. Certo. Qual é o Instagram? @FebracisRN, que é a nossa rede da franquia. E tem o meu, que é @FlaviaBarbosa_coach. Pronto, está aí. Então, para fechar, eu sempre faço uma pergunta relacionada à dica. De livro ou de filme? Que o pessoal que assiste gosta de ter indicações. Então, se você puder falar um ou outro, ou os dois, se você quiser. Dica de livro ou filme? Um livro que eu li mais recentemente, que eu gostei muito, assim, que foi um livro que realmente fez uma diferença na minha vida. Deixa eu lembrar agora aqui, gente, da Brené Brown. O nome do livro... Não tô lembrando. Bruno, pesquisa pra mim aí. Brené Brown. É vulnerabilidade. O título tem a ver com vulnerabilidade. E filme. Eu gosto muito do Poder Além da Vida. Ele é um filme bem antigo. Sim. Bem antigo. Mas é um filme que traz muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Então, se você tá aí de Boreste, que nem diz lá na minha terra, né? Tá de Boreste. Tô de Boreste aí. Procura no YouTube, tem no YouTube aí. Como é o nome do filme? O Poder Além da Vida. Certo. É um filme muito bom. Muito bom. Maravilha. E o livro? Pronto, o livro é O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Perfeito, 2 indicações. Gostou do nosso papo? Show, adorei. Adorei lhe conhecer, o Bora Agir. Né? O nome é bom, né? Bom, o nome é bom, Bora Agir. Lá na Febracis a gente fala tem poder quem age. Mas aqui tô agindo. O Bora Agir tá muito bom. Pois, muito obrigado pelo prazer conhecer você também.
E é isso aí, pessoal. Você que assistiu até agora, gostou do bate-papo, das informações, se inscreve no canal. Tá aqui até agora e não se inscreveu, deixa seu curtir, compartilha aí nos grupos de WhatsApp com a família. Você viu que a gente falou muita coisa importante aqui hoje, que pode lhe ajudar aí a ter um 2023 muito melhor e muito mais saudável emocionalmente. Então é isso. Mais um episódio do Bora Agir Podcast. Muito obrigado por você estar aqui. Valeu!